Muito bem, vamos continuar a aula sobre a concepção moderna e iluminista de liberdade, a partir do pensamento de Immanuel Kant, filósofo alemão do século XVIII. Na primeira parte da aula, eu apresentei o projeto crítico kantiano, presente nas suas famosas três críticas, e abordei especialmente o conceito de liberdade, tal como aparecem nas duas primeiras críticas, a crítica da razão pura e a crítica da razão prática. Não vou abordar nessas aulas a terceira crítica, a crítica do juízo de 1790, embora ela seja importante, porque é nela que Kant, de certa forma, vai tentar conciliar a questão da natureza e da liberdade presente nas obras críticas anteriores. Mas abordar essa terceira crítica nos levaria muito longe na abordagem de conceitos próprios da filosofia kantiana, conceitos técnicos, que são muito difíceis e que não estão no horizonte dos nossos interesses para este curso. O que eu vou abordar nesta segunda parte da aula é como o conceito de liberdade vai ser desenvolvido na sua ética, ou seja, na parte do seu sistema filosófico que trata da questão prática no sentido mais amplo, né? A primeira base da ética kantiana, né, da filosofia prática kantiana, é óbvio, a crítica da razão prática. Mas o Kant publicou duas outras obras importantes sobre filosofia moral, além da crítica da razão prática. A Fundamentação da Metafísica dos Costumes, de 1784, e a Metafísica dos Costumes, na década seguinte, que vai tratar da teoria do direito, que, na verdade, é a sua teoria política, e a teoria da virtude, que é um desdobramento da questão da ética. Eu não vou analisar como um todo essas obras, mas vou mencionar alguns elementos e algumas ideias presentes nessas obras que tratam da questão da liberdade. E num terceiro momento, que será a terceira parte da aula, no vídeo seguinte, eu vou, de fato, abordar o texto de 1783, respondendo à pergunta o que é o esclarecimento. Então, o objetivo dessas aulas é apresentar, em linhas gerais, a concepção kantiana de liberdade como um exemplo da concepção iluminista moderna de liberdade, que vai ser tematizada ao longo do pensamento moderno e contemporâneo. Muito bem, vou compartilhar com vocês aqui, como sempre, né, dando continuidade, o meu slide, né, em que justamente eu apresentava alguns elementos da filosofia crítica kantiana, né? Nessa segunda aula, que tem como tema geral a concepção moderna e iluminista de liberdade. Para essas três aulas, eu recomendo a leitura do capítulo 6 do livro Manual de Filosofia Política, que eu escrevi, né, esse capítulo e organizei esse livro junto com os professores Yara Frateschi, da Unicamp, e Ruriel Mello, da USP. E depois, então, de ter abordado o sistema crítico kantiano como um todo, tendo em vista principalmente as duas primeiras críticas, a crítica da razão pura e a crítica da razão prática, eu pretendo agora elaborar a concepção de liberdade de Kant presente na sua ética, no sentido estrito. Saber, especialmente na obra Fundamentação da Metafísica dos Costumes, no momento em que essa concepção de liberdade aparece, na terceira parte da obra, terceira seção, em que ele fala da autonomia e do fato da razão, que é justamente aquilo que eu falei, né, na parte final da primeira parte da aula, no vídeo anterior. Muito bem, nessa obra, Fundamentação da Metafísica dos Costumes, é uma obra, na verdade, que o Kant vai introduzir o leitor
a sua ética. Ele ainda não tinha escrito a sua Crítica da Razão Prática, que ele vai publicar nos anos seguintes, em 1788. Ele vai, nesta pequena obra, né, que é um livro curto, tem menos de 100 páginas, ele diz que o objetivo dessa obra é buscar e identificar o princípio supremo da moralidade. Esse princípio supremo, que ele também chama de o princípio da obrigação, não deve, segundo ele, ser aqui buscado na natureza do homem, nem nas circunstâncias em que ele se encontra situado no mundo, mas, a priori, só nos conceitos da razão pura. Isso ele diz no prefácio da sua obra. Bem, o que significa procurar o princípio da moralidade, do dever, da obrigação, não na natureza humana ou nas circunstâncias em que o homem está inserido, mas só a priori na razão pura? Significa justamente isolar o princípio da moralidade de qualquer elemento empírico, de qualquer elemento fenomênico. Por quê? Com algum elemento fenomênico, algum elemento daquilo que está na experiência, que é comum a qualquer objeto da experiência, objeto sensível, se a liberdade estivesse, né, a moralidade estivesse fundamentada em alguma coisa da experiência, ela estaria submetida às leis da experiência, estaria determinada como qualquer outro objeto da natureza. É por isso que é preciso provar que a razão pura pode ser prática, que a razão pode ser purificada de qualquer elemento empírico e ela teria, então, autonomia para dizer o que é a lei moral, o que é moralmente válido, como se deve dar, como se deve pensar o princípio básico da moralidade e como ele, então, se fundamenta a si próprio, na própria razão, independente de qualquer elemento da experiência, dando, assim, sentido à ideia de liberdade, que, como nós vimos no vídeo anterior, não é uma ideia que não pode ser provada teoricamente, nós não podemos provar a existência da liberdade, mas nós podemos pensar o ser humano como livre, na medida em que se assume a capacidade do ser humano de agir a partir de elementos puramente racionais, sem qualquer mistura de qualquer elemento empírico. Esse é o projeto filosófico do Kant na fundamentação da metafísica dos costumes. E é assim também que ele vai, então, fundamentar uma ideia de liberdade como autonomia. Por isso o título dessa parte da aula, né? Bem, a fundamentação da metafísica dos costumes, ela tem 3 partes. São 3 sessões em que o Kant tenta passar sempre de um nível de conhecimento a um outro mais profundo, filosoficamente falando. Então, ele passa na primeira sessão do conhecimento racional comum da moralidade, o conhecimento filosófico, na segunda sessão da filosofia moral popular, a metafísica dos costumes, que é, na verdade, como ele considera a ética num sentido mais filosófico, ou pelo menos num sentido filosófico crítico, até chegar à purificação crítica máxima na terceira sessão, em que dá o último passo da metafísica dos costumes à crítica da razão pura prática. É uma estrutura um tanto quanto circular, mas que tem como movimento sempre a passagem de um saber comum do que seria a moralidade para um saber filosófico. E é nessa terceira sessão, né, que, ao explicar os conceitos de vontade, de liberdade e necessidade natural, ele vai identificar que a liberdade deve ser pressuposta como propriedade da vontade de todos os seres racionais. E este é o princípio da autonomia, né, que está ligado ao interesse próprio das ideias da moralidade e a ideia de um imperativo categórico, um imperativo que obriga, independente de qualquer circunstância e de qualquer condição, né? Ao contrário do imperativo hipotético, que é ligado a uma outra finalidade, que não a finalidade própria da moralidade, o imperativo categórico é aquele que obriga sem consideração a qualquer outra condição. E é
No extremo limite da reflexão sobre imperativo categórico, é que se chega, então, à compreensão do fato da razão, né? Tal como ele vai analisar, então, na terceira seção da fundamentação da metafísica dos costumes. Eu não vou, nos limites desse curso, né, e dessa aula, abordar cada um dos argumentos centrais da fundamentação da metafísica dos costumes. Eu quero apenas chamar a atenção à noção básica de autonomia que aparece na concepção kantiana. Ora, autonomia é justamente a capacidade que um agente teria de seguir uma lei que ele próprio dá a si mesmo, em contraposição à heteronomia, que é seguir uma lei dada por um outro. Daí a contraposição dessas palavras entre auto e hétero, né? O auto significando si mesmo e o hétero, outro. E a nomia se refere à norma, à lei. O Kant investiga na fundamentação da metafísica dos costumes a vontade e tenta identificar quando é possível dizer de uma vontade que ela é boa. Segundo Kant, uma boa vontade é uma vontade que age não tendo em vista um certo interesse, né? Mas diante de si mesma, procurando fazer aquilo que é bom para si mesma, independente de qualquer circunstância. E a vontade é boa quando ela faz aquilo que deve ser feito, né? E o dever é justamente a capacidade da vontade de agir segundo a lei moral. Quando a lei moral é dada pelo próprio sujeito, a vontade é autônoma. Ou seja, a vontade, para ser autônoma, não pode depender de nenhum objeto externo que a determine. Mas a vontade, quando é determinada por algo anteriormente dado, ela é heterônoma, ou seja, quando ela age a partir de algo derivado da experiência sensível ou mesmo de uma concepção de bem que ela mesma não formulou. Bem, nesse sentido, então, o Kant trabalha, ao longo da fundamentação da metafísica dos costumes, uma contraposição entre autonomia e heteronomia. A lei moral, para Kant, implica que a vontade humana seja causa livre, pois o dever exige que nós nos determinemos por um motivo puramente racional, desembaraçado de todo motivo da sensibilidade, o que vem ser, segundo o Kant, a própria definição de liberdade. Na Crítica da Razão Pura, na página B562, o Kant afirmou que a liberdade, no sentido prático, é a independência do arbítrio frente à coação dos impulsos da sensibilidade. Isso corresponde a um certo aspecto da ideia de liberdade, que tem uma dupla face. Num sentido negativo, então, que é este, dessa definição, a liberdade é a independência a respeito de toda a determinação sensível. Isso constitui a liberdade no sentido negativo. A capacidade de agir independentemente de qualquer determinação sensível. Então, eu posso, mesmo sendo determinado a agir ou sendo levado a agir a partir de impressões e dados da experiência, a agir de uma forma não determinada por esses dados exteriores. Além disso, num sentido positivo, a liberdade é concebida como a capacidade da razão de determinar o livre-arbítrio, de determinar a agir segundo leis que ela mesma dá a si própria. É assim, então, que o Kant vai elaborar na fundamentação uma concepção de liberdade, né? Bem, deve-se dizer aqui que em Kant a vontade ela não é apenas e tão somente uma capacidade de agir que todos os seres teriam, né? Para Kant, vontade é a capacidade humana de agir segundo a representação de leis. O que significa isso, né? Para Kant, só o ser humano, né, teria uma vontade, né? Porque só o ser humano é capaz de agir não a partir de leis previamente dadas, mas de representação de leis, né? Tudo na natureza age segundo leis previamente dadas. Então, os animais
agem segundo leis naturais, que veem a consciência desses animais como instinto, como inclinações sensíveis que são dadas por sua natureza e pelas quais ele age, né, o animal, qualquer animal de qualquer espécie, sem reflexão, sem se perguntar, sem representar essa lei e perguntar-se a si mesmo, refletindo se aquela lei deve ser cumprida ou não, se aquela sequência, aquela determinação deve ser seguida ou não. O ser humano não, ele representa a lei, ele se pergunta, ele reflete sobre ela, então ele decide. Ou ele age de acordo com aquilo que as inclinações sensíveis o orienta, né, no sentido de dizer como ele deve agir a respeito dos instintos animais que ele também possui em comum com os animais, ou através daquilo que o hábito diz, os hábitos na vida social. E, segundo Kant, nós normalmente somos habituados a agir procurando o interesse próprio, né? Na medida em que procuramos justamente agir racionalmente em favor de nós mesmos. Mas para Kant, né, como nós somos seres racionais, nós nos perguntamos se uma lei, né, se uma máxima que nós seguimos como uma lei para a nossa vontade pode ser seguida por todos os seres racionais. E é justamente nesse teste de universalidade que o Kant encontra a lei moral, que ele vai chamar de imperativo categórico, que é a capacidade de agir somente de acordo com uma lei que eu posso querer que se torne uma lei universal. Né? Esse é um dado essencial da ética kantiana, né? E que ele desenvolve ao longo da fundamentação da metafísica dos costumes, que compõe, né, o imperativo categórico, a lei moral, e justamente por ser esta lei moral, independente de toda e qualquer inclinação sensível ou um instinto animal, e de qualquer interesse egoísta de um indivíduo particular, é que ela é uma lei pura a priori, e tem esse nome, imperativo categórico, porque ela exige, como um dever humano, independente de qualquer condição. Isso significa que o ser humano não observa o imperativo categórico, a lei moral, porque ele tem algo a ganhar com isso, porque corresponde a algum interesse, porque satisfaz alguma inclinação sensível do indivíduo. Ele age porque ele considera aquilo um dever para todos os seres racionais, em todas as épocas, em todos os tempos, em todas as circunstâncias. Dessa forma, né, a lei moral afirma a liberdade humana, a capacidade humana de agir de maneira autônoma. Ela dá a si mesma a regra para agir de uma forma pura a priori, porque não preenchida por nenhum conteúdo material. Por isso, a lei moral, imperativo categórico, é apenas uma fórmula. Haja de acordo com que a sua máxima se torne uma lei universal. Né? E aí o Kant, ao longo, principalmente da segunda sessão, vai desenvolver e analisar diversas formulações do imperativo categórico que correspondem àquilo que ele chama de lei moral. Muito bem, eu não vou me deter a explicar o imperativo categórico de Kant, né? Só estou comentando em linhas gerais como ele aparece na fundamentação da metafísica dos costumes, para a gente poder ter em vista, né, essa concepção, então, multifacetada de liberdade. Né? Primeiro, né, pense sempre tomando aqui a liberdade num sentido reflexivo, que não diz respeito à investigação de como a liberdade de fato atua na natureza, porque a gente compreende a natureza a partir de leis universais necessárias que não permitem chegar a uma concepção de liberdade, porque na experiência nós só encontramos relação necessária de leis, então não encontramos liberdade na natureza, mas tomando o ser humano como um número ou como uma coisa em si, nós conseguimos refletir sobre o ser humano, pensar sobre ele, como podendo ter essa capacidade de agir independentemente de toda a determinação sensível e
no sentido positivo de ter a capacidade de determinar sua razão a determinar o seu agir, né? A autonomia. Na metafísica dos costumes, o Kant vai elaborar esse pensamento nas esferas do direito, ou seja, na esfera da convivência das liberdades, né? Em que nós temos seres livres agindo um com os outros e, portanto, sendo reciprocamente limitados pela liberdade de todos os outros, e a doutrina da virtude, que tem a ver com os deveres éticos que cada indivíduo deve observar no sentido da perfeição de si mesmo, né? E que tem a ver, então, com o que o Kant chama de liberdade interna, né? Então, a doutrina do direito tem a ver com a liberdade externa, que são os deveres jurídicos em relação à liberdade das outras pessoas, e a doutrina da virtude com os deveres éticos, que são de obrigação ampla, que dizem respeito a como o ser humano atua na sua liberdade interna para alcançar a perfeição. Nesse sentido, ao falar no direito, né, o Kant vai vincular a sua teoria moral à política. Por quê? A teoria moral diz respeito à capacidade humana de elaborar uma lei moral que tenha validade universal. Mas é preciso que a moral, né, que tem esse imperativo categórico como sua máxima lei, esteja também disposta a organizar a vida social em leis jurídicas que garantem a coexistência das liberdades. É assim, então, que é possível uma sociedade humana, uma sociedade jurídico-política, sendo como sua fundamentação básica a autonomia. Nesse sentido, as leis jurídicas são coercitivas, né? Elas devem ser observadas estritamente, pois elas obrigam a agir de determinada maneira para garantir a coexistência das liberdades. Essa coerção poderia ser contrária à ideia de autonomia se não houvesse em seu fundamento uma razão prática atuante. É a própria razão que fornece a lei a qual ela mesma se submete. Kant supõe uma vontade geral que coordena as vontades particulares na esfera jurídica, que se dá sob leis universais da liberdade, pois todos participam da legislação a qual se submetem. Então, é o princípio máximo da ética transferido para a política, né? O princípio máximo da ética quer dizer o seguinte: eu só sou livre quando eu ajo a partir de leis que eu mesmo dei para mim mesmo. E eu só sei que as leis que eu estou seguindo são realmente leis da liberdade se essas leis são puramente racionais, né? Então, são leis que têm uma validade universal, que não dizem respeito apenas a mim enquanto indivíduo, mas a mim enquanto ser humano que participa desta razão universal. E eu só participo de uma sociedade política que seja livre e autônoma quando todos participam dessa legislação a qual se submetem. Então, por isso que o Kant vai dizer na sequência que a constituição política, né, de uma sociedade livre deve ser republicana, no sentido de que ela não é derivada de uma vontade que se afirma contra a vontade dos cidadãos, mas que seja justamente expressão da vontade geral dos cidadãos que, né, vinculados a um contrato social, então, participam enquanto legisladores, né, enquanto aqueles que são partícipes na feitura das leis às quais se submetem, né? Indivíduos autônomos só se submetem a leis que eles próprios fizeram. Então, as leis da liberdade são chamadas leis morais, para distingui-las das leis da natureza. Na medida em que elas dizem respeito apenas às ações exteriores e sua conformidade a leis, chamam-se jurídicas. Mas, se exigem também que essas mesmas devam ser os princípios de determinação das ações, elas são éticas.
E disse, então, o acordo com as primeiras é a legalidade das ações, o acordo com as segundas, a moralidade das ações. Então, para Kant, né, ao contrário das leis da natureza, que regem a coexistência dos seres na natureza, né, das diferentes espécies, nos diferentes reinos orgânico e inorgânico, né, nós temos leis que são as leis naturais, que são estudadas pelas ciências da natureza, a física, a química, etc. A astronomia, né? Mas, no âmbito da razão prática, nós temos leis da liberdade, que são as leis morais. Elas dizem respeito ou às ações exteriores, quando são chamadas leis jurídicas, né? Quando elas dizem respeito à coexistência das liberdades, e são chamadas éticas em sentido estrito, quando diz respeito à liberdade interna de cada ser humano, no sentido de agir de acordo com o que pensa para atingir a perfeição, né? Dentro, né, da lei geral que rege todo o âmbito das ações, sejam elas ações jurídicas ou éticas, né? A lei moral, que é justamente o imperativo categórico. Então, a Metafísica dos Costumes, né, é uma obra que tem uma dupla face, né? Deixando de lado a questão da natureza, que é o objeto, né, da metafísica da natureza, está vinculada à crítica da razão pura, nós temos a metafísica dos costumes vinculada à crítica da razão prática e dividida em doutrina do direito e doutrina da virtude, liberdade externa e liberdade interna. A área do direito, né, que corresponde também à área da política, que diz respeito justamente à coexistência das liberdades, diz respeito à liberdade externa, né? A liberdade externa que tem a ver com a limitação recíproca do arbítrio para que a liberdade de cada um possa coexistir com a liberdade de todos os outros segundo uma lei universal. Para que seja possível o respeito à liberdade de cada um, é preciso que exista uma instância juridicamente posta que coaja todos os seres humanos submetidos a essa lei jurídica, todos os cidadãos submetidos a um Estado com esse poder coercitivo de fazer valer uma lei que garanta o respeito à liberdade de cada um. Portanto, né, uma lei coercitiva, e o direito, então, ele corresponde a alguma coisa que obriga, mas obriga sem retirar a dignidade humana de seguir uma lei que a razão humana coloca. Então, é uma coerção, digamos, racional. Enquanto a ética, no sentido mais estrito, né, aí, não apenas a ética enquanto filosofia prática, mas a ética enquanto o âmbito da moralidade, que diz respeito à consciência moral de cada indivíduo buscando a perfeição, portanto, a liberdade interna, enquanto capacidade que tem o indivíduo de dar a si mesmo fins propostos por sua razão, não admite a coerção, a não ser aquela que a razão submete à sensibilidade. Ou seja, não é possível obrigar os seres humanos a agir no sentido da perfeição moral, porque cada um deve buscar por si mesmo, dentro daquilo que depois o Habermas vai chamar de autonomia privada, a realização de si e da sua perfeição. Mas eu posso obrigar os seres humanos a cada um respeitar um ao outro dentro da esfera da legalidade. Então, enquanto o direito possibilita a coerção, né, e isso é o básico, né, o que diferencia fundamentalmente a esfera do direito e da política da esfera da ética em sentido estrito, em que não há coerção, porque eu não posso obrigar cada um a buscar a perfeição de si, porque cada um deve fazer o caminho da perfeição de si segundo a sua própria maneira. Mas realizar-se a si mesmo moralmente, segundo Kant, sempre pressupõe
uma submissão da sensibilidade à razão, ou seja, agir racionalmente. E aqui nós tocamos, né, num ponto essencial a essa concepção iluminista moderna de liberdade que eu estou apresentando nesta aula dividida nessas três partes, estamos na segunda, que é a seguinte: para Kant, né, e para boa parte dos filósofos racionalistas e iluministas, né, sejam os filósofos britânicos, os filósofos franceses ou os alemães, né, dentro da tradição iluminista europeia moderna, agir livremente é sempre agir segundo a razão, né? Porque agir de forma irracional é agir que nem os animais, é agir de uma forma que não é propriamente digna da forma humana de ser. Não diz respeito à dignidade humana. Dignidade só tem o ser humano enquanto é ser racional e só é livre enquanto afirma a sua razão na sua ação. E para Kant, né, o ser humano deve agir racionalmente, buscando a liberdade, buscando a perfeição de si livremente, mas buscando também uma forma política que garanta a coexistência da sua liberdade com a liberdade de todos os outros, ou seja, buscando a realização de uma sociedade política em que a liberdade seja uma pedra de toque, como ele diz, essencial. Então, para Kant, né, toda a sociedade política deve pressupor um direito natural que, segundo Kant, não é estatutário, ou seja, não advém do Estado, mas é cognoscível a priori pela razão de todos os homens, que é justamente o imperativo categórico, né? O respeito à liberdade humana, o respeito à dignidade humana, porque cada ser humano deve ser tratado como fim e não como meio, né? Sem a admissão de qualquer tipo de escravidão ou qualquer tipo de submissão a um poder exterior, né? E aí, então, Kant é, como todo pensador iluminista, defensor de um certo conjunto de direitos, né, tidos como os direitos naturais do homem, né, e do cidadão. Direito de liberdade, né, de igualdade, de propriedade, né, que tem a sua formulação básica na Declaração Francesa dos Direitos Humanos e que, de certa forma, na sua doutrina de direito, Kant vai dar a sua justificação filosófica. Para Kant, esse direito natural, que na verdade é um direito racional, servirá de padrão ideal para o direito positivo. Isso significa que a ideia de uma constituição de acordo com o direito natural dos homens, isto é, que aqueles que obedecem às leis devam reunidos legislar, deve estar na base de todas as formas de Estado. Com isso, se tem um critério para a formação do Estado, para os melhoramentos da Constituição e para a elaboração das leis positivas. As leis que o povo não pode promulgar para si mesmo, o legislador não pode proclamá-las para o povo. Então, ainda que nós tenhamos uma forma de governo monárquica, né, em que há um déspota, um soberano, né, com poder em relação aos seus súditos. Esse legislador, ele deve, numa Constituição ainda republicana, levar em conta que aquilo que o povo não gostaria de ter para si mesmo, o legislador não pode proclamar para o povo. Ou seja, o legislador deverá observar uma vontade geral que, segundo Kant, é cognoscível, é passível de conhecimento pela razão. É claro que, na filosofia política, o Kant é idealista, como talvez em toda a sua filosofia como um todo. Idealista no sentido de idealizar uma certa forma de Estado, né, que talvez ainda não exista, mas que o Estado existente deve se aproximar, ou pelo menos deve levar esse ideal como um ideal regulador para julgar como um critério a aproximação a um estado ideal o maximamente possível, né? O melhor possível. E aí
né, talvez isso ainda não exista na prática, mas segundo Kant, como nós veremos, não deve ser realizado por uma revolução, mas ao longo do processo do esclarecimento, que é a maneira como o ser humano, né, os indivíduos, os cidadãos dentro de um Estado serão esclarecidos a ponto de estarem maduros num futuro não muito distante a exercer uma plena liberdade, né, desde que a partir de agora lhe seja dada a liberdade de pensar por si mesmo, a liberdade de fazer um uso público da sua razão, né? Então, o Kant ele vai pensar numa história, né, que vai se desenvolver racionalmente a ponto de vislumbrarmos no futuro um progresso moral que fará com que o ser humano haja de maneira cada vez mais livre, né? Portanto, na verdade, a concepção ético-política do Kant é de um jus racionalismo. O direito natural é concebido como um direito racional. O problema da política consiste em alcançar uma sociedade civil que administre universalmente o direito. O estado de natureza já é um estado jurídico, porque nele já está presente uma lei moral que ainda que existe, mas que ainda não está estatizado, ou seja, não está juridicamente validado. Então, é um estado jurídico provisório. Precisa haver a passagem para o estado civil, que é um estado jurídico peremptório. Por isso, na teoria do direito do Kant, ou em sua teoria política, a passagem do estado de natureza para o estado político é uma passagem obrigatória, é uma lei, né, que está justificada pela razão humana, segundo a argumentação que ele apresenta na Metafísica dos Costumes. O Estado não é instituído para anular o direito natural, mas para tornar possível seu exercício mediante a coação organizada. Ou seja, é como se o Estado político existisse para fazer com que os seres humanos, que já são livres, exerçam sua liberdade de fato, né? Já que, num estado de natureza, eles podem, por conta, né, dos problemas próprios de um estado de natureza que pode degenerar num estado de guerra, fazer com que indivíduos oprimam uns aos outros, não observem o princípio da dignidade humana e não exista, de fato, uma liberdade para todos os cidadãos. Então, o Estado deve existir para fazer com que haja uma ordem, que é justamente a ordem de um Estado de direito, que faça valer o Estado jurídico, né, que já está presente no Estado de natureza, mas ainda não é garantido sem que haja um Estado civil. Portanto, há uma necessidade do contrato social, pois para Kant o direito não existe sem a possibilidade de recorrer a uma força capaz de dirimir o conflito e reprimir as violações a esse mesmo direito. Por isso, Kant vai falar da passagem obrigatória do estado de natureza ao estado civil, de um sistema jurídico em si realizado, mas destituído de força coercitiva, para um regime em que a norma é garantida pela força. Bem, eu resumi muito brevemente, né, até para não estender muito, a teoria política kantiana que está presente, né, na sua ética, na sua moral, na sua filosofia moral como um todo, como uma consequência que lhe é necessária para que a gente entenda, então, como em Kant, ou pelo menos a gente tem alguns elementos de por que para Kant é importante o uso público da razão, nesse processo que o Kant enxerga presente na história humana, que é um processo de emancipação, ou seja, o processo de passagem de uma menoridade em que o ser humano não age ainda pensando por si mesmo, ainda age de maneira tutelada e ainda não tem a coragem de pensar por si mesmo, para um momento histórico em que o ser humano cada vez mais ousa pensar por si mesmo e estará então maduro para o exercício da liberdade. Segundo Kant,
historicamente, na sua época, né, na passagem do final do século XVIII para o XIX, embora já tenha existido revoluções que tenham feito valer um certo princípio de liberdade, como foram as revoluções gloriosas na Inglaterra no final do século XVII e as revoluções americana e francesa no século XVIII, na Alemanha, né, ainda não havia a condição para que existisse uma liberdade plenamente possível numa sociedade. A sociedade, a Alemanha, né, o Reino da Prússia, né, enquanto país, ainda não estava, segundo Kant, maduro para essa liberdade. Então, pelo contrário, né, não seria o caso de repetir aquilo que houve de errado também nessas revoluções, em especial na Revolução Francesa, que, embora, segundo Kant, tenha causado um entusiasmo em seus espectadores, também degenerou numa forma de terror e de desordem que não é desejável e não está à altura do pensamento iluminista da sua época. Então, para Kant, mais importante do que uma revolução, ou seja, mais pertinente e adequado do que uma revolução, é uma reforma no modo de pensar, que só seria possível com o desenvolvimento do iluminismo, do esclarecimento, das luzes da razão, que iluminaria constantemente o debate público de ideias, de modo a tornar maduro um público que, em algum momento, então, poderia participar na reforma do Estado, até que esse Estado se tornasse um Estado devidamente republicano, baseado em leis da liberdade, em que os seres humanos seriam todos eles tratados de acordo com a sua dignidade. Esse é o sentido para o qual aponta a resposta kantiana à questão do esclarecimento, o texto que nos ocupa nessa parte do curso. Porque lá nós encontramos a afirmação, a defesa da liberdade de pensamento, pela liberdade de publicar suas ideias publicamente, né, para um uso público da razão, para que haja esse processo de esclarecimento que tornaria então esse público emancipado, né, capaz de pensar por si mesmo, não mais menor, não mais covarde, não mais preguiçoso, capaz de pensar por si mesmo e, no futuro, não muito distante, agir de acordo com a liberdade. E nós veremos, então, como Kant pensa isso e como o seu pequeno ensaio de 1783, respondendo à pergunta o que é esclarecimento, vai encaminhar a reflexão sobre esse processo de emancipação em que a razão vai se tornando, então, cada vez mais autônoma, capaz de agir por si mesma, e os cidadãos estão de acordo com essa concepção. Isso nós veremos, então, na parte final desta aula. Continua, então, até daqui a pouco.